Vamos voltar aqui com a nossa aula de ciências? Olha, até então a gente estava falando aqui sobre a puberdade, como a gente tem aí mudanças físicas, emocionais, né, relacionado à parte social também, e que o corpo muda sim, mas isso não quer dizer que o seu corpo está pronto para que você tenha uma outra vida, né? Porque isso aqui, ó, precisa estar bem estabelecido antes de você se tornar mãe ou pai, tá bom? Mesmo na fase adulta não é fácil. Vocês veem aqui a tia Vanessa na luta com as crianças, né? De vez em quando. Criança fica doente, criança precisa da gente. Então a gente. Vocês são as crianças que estão precisando nesse momento, então fique bem atento, né? Para não produzir uma outra criança antes da hora. É engraçado, né? A gente pensar nisso, mas pode acontecer. Tá? A gente vê acontecendo aí muito aqui na nossa realidade do nosso bairro, né? E quando eu estava fazendo o meu pré-natal das minhas crianças, que eu fiz aqui no postinho mesmo, né? Eu sou aqui do bairro, né? Fiz aqui no postinho com os nossos médicos. Sempre tinha uma adolescente ou outra que eu via, né? Sozinha fazendo pré-natal. E quando você tem um parceiro, é diferente, tá? A maternidade, a paternidade. Quando você tem um parceiro sólido, depois que você é adulto, muda tudo. É mais fácil, né? Facilita o processo, tá? Então tome cuidado, tá bom? Então, olha só, quando a gente passa aí, então, para a página 118, vai falar sobre aquelas mudanças que a tia Vanessa falou. Olha só, as mudanças da puberdade são importantes, elas preparam o menino e a menina para a vida adulta. Isso inclui a capacidade de reprodução. Isso é de ter filhos. E não é só isso. Não é só o corpo que muda. Com a puberdade, o adolescente se torna mais independente, passa por mudanças de interesses e de comportamento. Então, aquela criança que gostava de brincar de carrinho, ela não vai querer mais brincar de carrinho, né? Ela vai querer ter outros interesses, né? Ah, agora minha vida, então, agora vai ser só o celular. Também não pode ser assim, tá? Cuidado com as mudanças muito bruscas, né? Isso interfere na sua relação social, tá? Faça também um empenho, você que está passando por essa fase, você que está aí nessa puberdade. Por mais chato que seja, por mais difícil que seja, ouça o seu pai e sua mãe, né? Ouça o seu responsável. Ele sempre esteve ali com você, cuidando de você, e agora é uma hora que vocês precisam de muito diálogo. Vocês precisam conversar bastante sobre tudo. A pessoa que pode te ajudar no processo de crescimento, de desenvolvimento como ser humano, são as pessoas que a gente tem na nossa família e as pessoas que a gente tem na nossa escola que a gente confia, tá bom? O seu colega, o seu amigo, sua amiga pode te ajudar? Pode, estando ali com você como suporte, tá? Mas ele não vai conseguir te ajudar a tirar dúvidas importantes sobre a sua vida adulta, tá bom? Então, confie naqueles que estão próximos de você, que sempre cuidaram de você, que sempre te amaram, que sempre te ouviram, tá? Para que aí, a partir desse momento, vocês possam ir ter uma relação mais sólida, tá? Vocês estão tendo algo muito importante nesse momento de pandemia, que é tempo de estarem juntos em casa, né? Muitas vezes a gente, como adulto, a gente trabalha fora, não tem tempo de estar ali administrando tudo que acontece dentro do lar. E agora a gente tem tempo de estar dentro de casa com as crianças, com os filhos. Então, vocês, filhos, vocês, meus alunos queridos aí do quinto ano, que estão aí quase entrando nessa fase da puberdade, aproveitem o tempo com os pais de vocês para conversar, para brincar, para abraçar, para beijar. Vocês só podem esses agora, né? Então, aproveita bastante, estreitem os laços de vocês, tá? Conversam com pessoas que vocês conhecem, que vocês respeitam, que vocês amam. O amor, ele não muda. Muda um pouco a nossa forma de ver o outro, tá? Mas o amor, o sentimento, ele não muda nessa fase, tá bom? Então vamos lá para a nossa página 19, que ela começa a falar sobre o corpo do adulto, tá? E o corpo do adulto tem aí as suas diferenças. Nos meninos, a gente vai ver que o sistema genital dos homens muda um pouquinho, tá? Então, olha só. Na fase adulta, o organismo do homem e da mulher está plenamente preparado para gerar uma nova vida. Tá vendo? Então, por que a gente passa por esse processo?
Na vida a gente tem aí o nosso nascimento, aí a gente nasce, cresce, aí a gente reproduz. Na maioria dos casos, tá? E morre. Até então, tudo no meio biológico seria assim. Mas hoje a gente sabe que tem várias interferências que fazem com que às vezes não haja reprodução, né? Às vezes a pessoa tem a opção de não querer ter filhos mais. Mas quando a pessoa quer se reproduzir, ter uma outra vida, uma continuidade da sua espécie, a gente vê que precisa aí de algumas mudanças físicas para que isso aconteça, tá bom? Então vamos ver aí os principais eventos que acontecem no corpo, tanto dos homens quanto das mulheres, para que a gente entenda como é que essa reprodução ela acontece, tá bom? Então olha só o sistema genital dos homens. Vou mostrar para vocês aqui, a tia Vanessa já fez em outras aulas, né? Já explicou para vocês em outras aulas como é que isso aqui acontece, mas eu vou mostrar aqui para vocês de uma forma bem simples mesmo, para a gente entender. Olha só, o sistema genital dos homens, como é que ele é, a gente está vendo aqui uma figura ilustrativa, é claro, né? Isso não quer dizer que seja padrão para ninguém, inclusive não existe padrão, tá? Cada corpo é um corpo, cada um tem seu desenvolvimento de um jeito, tá? No aspecto, na cor, tá? No tamanho, tá bom? Sistema genital dos homens. As ilustrações abaixo mostram os principais órgãos do sistema genital masculino e sua posição no corpo. Externamente é possível ver apenas o pênis e o escroto, e as imagens mostram também alguns órgãos vistos por dentro. Então, o que a gente consegue ver aqui, ó? Ó, a gente vê aqui o pênis, né? Da parte de fora, e a gente vê aqui também o saco escrotal, tá vendo? Mas a gente não consegue ver, por exemplo, o que tem lá dentro, tá? Essa bolinha que tem lá dentro, esse órgão que a gente tem lá dentro, tá bom? Que a gente chama de testículos, essa parte de roxinha que a gente chama de testículo, ó. São os órgãos que produzem os espermatozoides, que são as células reprodutoras masculinas, tá? Por que chama saco escrotal? Olha só. O escroto é o local onde os testículos eles ficam alojados. Então, essa parte de pele que a gente não, que eu sou menina, né? Que os meninos têm, né? Ai, ai. O que é a uretra? A uretra é por onde sai o xixi, tá bom? Ó, canal que, entre outras funções, leva os espermatozoides para fora do corpo e também o xixi. Então, nos meninos é o mesmo canal que sai o xixi, sai também o espermatozoide, tá bom? Então, a gente tem um órgão aqui por dentro, ó, os ductos diferentes, tá vendo? Que são esses caninhos aqui, ó. Quando o homem ele não quer ter filho, ele corta esses caninhos aqui, os dutos diferentes, tá? Faz uma cirurgia chamada vasectomia. Você pode perguntar aí os homens da sua família se eles já fizeram vasectomia ou não, tá? São os canais que levam os espermatozoides dos testículos para a uretra. Então, o espermatozoide ele é produzido aqui, dentro do testículo, tá vendo? Aí ele passa pelo ducto diferente e é encaminhado pela uretra, tá? Olha que interessante. Desde a puberdade, os testículos passam a produzir espermatozoides e milhões de espermatozoides são gerados diariamente. Eles têm formato alongado, com cabeça e cauda, e o deslocamento ocorre por meio de movimentos da cauda. Então, parece que ele está vivo mesmo, né? São células que elas mexem, né? Então, os meninos produzem milhões diariamente. Por isso, elas podem ser lançadas para fora diariamente. E o período em que os homens produzem esse tipo de célula sexual, que a gente chama de espermatozoide, célula reprodutora ou célula sexual masculina, os homens produzem por muito mais tempo do que as mulheres. Então, a gente vê homens de mais de 60 anos sendo pais e pouquíssimas vezes a gente vê mulheres nessa idade sendo mães, né? Por quê? Porque a mulher ela não produz com a mesma quantidade. Na verdade, ao invés de produzir milhões de células reprodutoras, a mulher só produz uma por mês, tá? Então, a chance da mulher engravidar é algo, assim, fenomenal. Porque tem que ser no dia certo, tem que estar preparada para aquele momento certo, tá bom? Para que haja a reprodução. Então, não é tão fácil, tá bom?
Ah, professora, então tudo bem. Então, já que não é tão fácil, não vai acontecer comigo. Então, cuidado, tá? Tome bastante cuidado, porque o corpo na adolescência, a gente se engana muito, tá? Porque há uma variação muito grande, tá? Na parte hormonal. Então, produz-se com mais intensidade, né? Tá muito maduro esse óvulo. Então, pode sim acontecer uma gravidez na adolescência, tá bom? Vamos ver como que é o corpo das meninas por dentro? Olha só, como que é o sistema genital das mulheres. Primeiro, as mulheres têm órgãos que os meninos não têm, né? Então, nós temos aqui o útero, tá vendo? Essa partezinha aqui. Aqui a gente tem as tubas uterinas. Aqui de amarelinho, depois vocês vão olhar com mais cuidado. São os ovários, ela tem 2, viu, meninas? Nós temos 2 ovários, 2 tubas uterinas, um útero, tá bom? Como é que a gente vai ver isso aqui de lado? Ah, e a vulva é o que? É a parte externa que a gente vê. A vagina fica lá dentro, ó. Então, quando alguém fala que o seu sistema genital, o seu órgão genital, se chama vagina, na verdade a vagina a gente não consegue ver, ela tá lá por dentro. É esse canal interno aqui, ó. O que a gente vê por fora se chama vulva, tá? Ah, quanto tempo que você demorou para saber que o seu órgão não tinha um nome, por exemplo, de um animal, né? Que se chama, na verdade, vulva, tá? E ó, cada uma é de um jeito, cada um tem sua cor, cada uma tem o seu tamanho, tá? Não existe padrão, tá bom? Vai depender muito do desenvolvimento do seu corpo. Então, aqui esses são os órgãos internos, ó. A tuba uterina, os ovários, que produzem os óvulos, que são as células reprodutoras femininas, tá? O útero, que é o órgão onde acontece o desenvolvimento do bebezinho, e também é aquele mesmo órgão que vai se descamar no momento da menstruação. A gente tem a vagina, que é o canal que liga a parte externa do corpo, né? Da vulva até o útero, tá vendo? E ó, a abertura da vagina, ela se localiza perto da abertura da uretra. Então, é diferente o canal, tá? Não é igual dos homens. Por onde sai o xixi é diferente do lugar aonde é inserido o pênis na hora da relação sexual, tá bom? Tá certo? Ó. Então, a gente tem aqui visto de lado, né? O útero, o ovário, a tuba uterina que fica aqui, ó. Tá vendo? A vagina e a vulva fica por baixo, né? Entre as pernas. Em geral, um óvulo só, que é uma célula reprodutora feminina, é produzida pelos ovários. Ela é liberada de um dos ovários a cada mês e lançado na tuba uterina. Esse processo se chama ovulação e começa a ocorrer na puberdade. Tá? Olha que interessante. A gente tem aqui, vou fazer aqui de forma bem simples. A tia Vanessa não é boa no desenho, vocês sabem disso, né? Mas a gente tem um canal aqui que é mais ou menos assim, ó. Suponhamos que esse aqui seja o ovário. Esse aqui é o ovário direito e esse aqui é o ovário esquerdo. Aqui nós temos o útero, tá? Esses aqui são as tubas, que são os canaizinhos por onde vai passar esse óvulo. Olha o que acontece. Uma vez por mês, meninas, você vai ovular. O que é ovular? Você vai liberar um óvulo para que ele se encontre no momento do ato sexual, para ele se encontrar com o espermatozoide, que é lançado pelo homem aqui dentro, ó. Aqui dentro, tá? Então, lá no momento da relação sexual, ao encontro dos corpos, o pênis ele é introduzido aqui, tá? E se
se o homem não estiver usando o preservativo, vai acontecer um jato de sêmen e que ele vai ficar aqui, ó, ele vai entrar nesse canal e ele pode ser jogado aqui bem próximo ao útero, tá? Se o seu óvulo tiver sido liberado durante esse mês e tiver aqui, ó, esperando, às vezes ele espera aqui, às vezes ele espera aqui, tá? Depende do dia que você está do mês. Por exemplo, no 14º dia do mês, pode acontecer sim uma reprodução, tá? E a fecundação desse óvulo. Então, quando a mulher ela é tentante para engravidar, quando ela quer engravidar, ela vai ter a relação sexual no dia certinho, para que ela possa aproveitar esse óvulo, tá? Agora, quando ela não quer engravidar, ela pode fazer a mesma coisa? Pode, mas a gente chama de tabelinha, tá? Fazer a tabelinha, você sabe o dia que você vai ovular, contando a partir do primeiro dia da sua menstruação. Então, você menstruou dia 1º, tá? Então, você vai contar 14 dias. Nesse 14º dia, você não pode ter relação sexual. Nem 2 dias antes, nem 2 dias depois. Porque é o período em que você pode estar no seu período fértil, tá? Isso aí a gente chama de tabelinha. Funciona? Algumas vezes. Quando não funciona é porque o organismo da menina ele é muito irregular. Então hoje a menstruação, esse mês veio dia 1º, mês que vem dia 5, no próximo mês vem dia 15, no outro mês nem vem, tá? Então tem que sempre ficar atento, tá? Geralmente o ciclo menstrual, ele acontece ciclos de 28, em algumas meninas ciclos de 30 e às vezes pode até acontecer ciclos de 31 dias, tá? De diferença. Então, o ovário, ele vai liberar o óvulo uma vez só por mês, ou do lado direito ou do lado esquerdo. Quando acontece, sabe o que acontece de liberar dois? Aí o que acontece? Quando a mulher tiver quando ela tiver a relação sexual e o espermatozoide ele encontrar com o óvulo, na verdade vão ser fecundados dois. Aí nascem os gêmeos, que são os gêmeos fraternos. Vocês sabiam que existem 2 tipos de gêmeos? Os fraternos e os idênticos? O que são os gêmeos idênticos? É quando aquele material que se uniu é tão rico, mas tão rico, que ele se divide em 2. Aí o que acontece? São 2 seres exatamente iguais. 2 meninas, 2 meninos, com a mesma cor de olhos, com a mesma textura de cabelo, com o mesmo tamanho, com o mesmo aspecto, tá? O que muda? A íris dos olhos, a digital, eles são do mesmo tipo sanguíneo. Agora, o gêmeo fraterno é como se acontecessem 2 gestações no mesmo período. Então, pode nascer uma menina e um menino, podem nascer 2 meninos, mas 2 meninos totalmente diferentes, 2 meninas, mas 2 meninas que não se parecem, tá? Então, a gente chama de gêmeos fraternos. É quando tem 2 óvulos, tá? São 2. Às vezes liberado, um do lado direito, um do lado esquerdo por acidente, tá? E agora eles são idênticos quando é um óvulo só que é fecundado e ele se divide, tá? Na hora de começar a divisão celular, aí acontece a multiplicação maior do que deveria e aí se tornam 2 seres diferentes, tá bom? Certinho? Então aqui, ó, são óvulos diferentes com espermatozoides diferentes. Aqui o mesmo óvulo, o mesmo espermatozoide, que vai fecundar, mas ele vai se dividir porque ele era muito rico, tá? Então pode se formar 2, tá? Aqui pode acontecer também aqueles gêmeos que nascem pregadinhos, né? Que são gêmeos siameses, que às vezes na hora da divisão celular ele não conseguiu dividir direito. Então nasce com o corpinho pregadinho pela cabecinha. Eu já vi casos de estarem pregadinhos pelo tronco, né? Dividindo órgãos. Pode acontecer esses probleminhas também na hora da formação, tá? E aí a gente nunca sabe, né? Como lidar com essas situações, mas a biologia, a medicina,
ela vai nos ensinando que pode-se ter uma vida normal ou quase normal com tudo que nós temos aí, né? Com tantas evidências. Falamos do ciclo menstrual das meninas, que acontece... Gente, lá quando a tia Vanessa desenhou aqui o útero, vocês viram que é uma partezinha assim, ó, né? É uma bolsinha onde o bebezinho pode ficar. Então aqui tem as tubas, elas são ligadas ao útero, né? Os ovários. E aqui o canal, que a gente chama de canal vaginal, né? Esse útero aqui, ó, se não acontecer a fecundação, que é o encontro do óvulo com o espermatozoide, o que vai acontecer? Não aconteceu fecundação, professor, e aí? Não teve relação sexual, não teve encontro do óvulo, teve a relação sexual, mas o óvulo ele não fecundou, então o que vai acontecer? Vai acontecer uma descamação. Aqui, ó, essas paredes aqui, ó, que a gente chama de endométrio, eles vão se descamar e vão sair em forma de sangue, né? Então aqui os vasos, eles se dilatam, e aí se não tiver aquela fecundação, aquele encontro do óvulo com o espermatozoide, vai acontecer a menstruação das meninas, tá? Então todo mês acontece? Normalmente sim. E se não acontece, meninas, fiquem atentas, tá? A partir do momento que você teve a primeira menstruação, você precisa começar a observar o seu corpo e as mudanças que o seu corpo vai ter, tá? Para ver se seu ciclo é de 28 dias, para ver se seu ciclo é de 30, para ver se seu ciclo é de 31, tá? Se você não teve nenhuma relação sexual e você não tem menstruação, provavelmente você vai ter que fazer um tratamento hormonal para saber o que está acontecendo. Investigar as causas dessa ausência da menstruação, tá? E se você teve a relação sexual e a sua menstruação não veio, pode ser que você esteja grávida. Por quê? Um dos principais sinais da gravidez é exatamente isso, a ausência da menstruação. Por quê? Porque pode ter acontecido a fecundação do óvulo, do espermatozoide ter entrado dentro do óvulo, fecundado e começou a surgir uma nova vida, tá? Que é o processo da reprodução, tá bom? Então, como que acontece essa reprodução? Com a fusão, tá? O que é fusão? Um encontro, a mistura, tá? A menina liberou um óvulo, o menino liberou lá, o homem, né? Liberou lá milhões de espermatozoides. O óvulo é muito esperto, ele só deixa entrar dentro do óvulo um só. A partir desse momento, ele repele todos os outros, tá? Só entra um, todos os outros são eliminados, eles morrem. Muitos, aqui ó, essa cavidade da vagina é muito ácida, tá? Então pode acontecer dos espermatozoides eles morrerem aqui nesse caminho, tá bom? Então o espermatozoide tem que ser, ó, muito bom. Ele tem que ser muito rico para ele conseguir fecundar, tá bom? Então alguns homens não conseguem gerar uma outra vida justamente por conta disso, tá? Porque não tem a força suficiente aqui, ó, com o espermatozoide. Então, os meninos também, os homens podem fazer alguns exames para testar, né? Se podem ou não ser pais, né? Chama espermograma, tá bom? Ele vai no laboratório, é pedido espermograma, ele coloca o sêmen ali dentro de um vidrinho e eles vão testar esse sêmen para ver se ele é bom ou se ele não é, tá? Para reprodução. E as mulheres também dá para saber quantos óvulos que ela tem a partir de alguns exames, tá? Vocês sabiam, meninas, que dentro de você, dentro da barriga da sua mãe, quando você estava lá dentro da barriga da sua mãe, você já tinha todos os óvulos que você vai liberar durante a vida? Uhum. Então aí pode ser que a sua mãe já estava gerando você com os futuros netos lá dentro, né? Da barriguinha da menininha. Eu tenho duas meninas e as minhas duas meninas, se Deus quiser, vão dar netos, né? Vão precisar aqui passar por todo esse processo que eu já passei, né? Então a gente tem aqui, ó, a fecundação, a fusão
do espermatozoide que é a célula masculina, mais o óvulo, que é a célula feminina, tá? Quando elas se juntam, acontece a fecundação. Quando acontece a fecundação, a mulher está grávida, vai dar início a uma nova vida. Então, aqui se produz o óvulo, o encontro do óvulo e do espermatozoide pode ser aqui na tuba ou pode ser aqui no útero. Pode acontecer uma gravidez tubária. O espermatozoide, ele, ao invés de estar aqui, ele sobe um pouquinho mais e encontra com o óvulo aqui. Aí a gravidez ela tem que ser interrompida, tá? Por quê? Porque aqui não é o lugar de se desenvolver. Ou acontece a fecundação aqui, mas essa nova célula, né, que está sendo fecundada, esse óvulo que está sendo fecundado, ele vai descer para cá e o bebezinho ele vai ficar aqui dentro do útero da mulher, tá? Aí aqui vai surgir uma proteção para ele, chamada de placenta, que é uma bolsa, tá? Que envolve todo o bebê. Na página 123 tem todos esses órgãos, aí você consegue ver direitinho como é que é a formação do bebezinho lá dentro da barriga, ó. Olha que legal. Tá vendo aí? Ó, o feto, que é o organismo humano em desenvolvimento de cerca de 9 semanas até... Não é 9 semanas, é 9 meses, tá? Até o parto, tá? O nosso livro tá errado. São 9 meses, 40 semanas. Aí nós temos a placenta, que vai envolver o bebezinho, que é onde tem tudo que ele precisa, os nutrientes, o oxigênio, tá? O cordão umbilical, que vai unir a mamãe e o bebê, que é o que vai dar início à nossa primeira cicatriz, que é o nosso umbigo, né? Esse cordão umbilical, ele passa tudo que a mãe come, tudo que ela ingere, passa através do cordão umbilical para a placenta, tá? O útero é esse órgão que vai crescendo, vai aumentando, por isso que a barriga da mamãe cresce bastante quando ela tá grávida. Nós temos aí a vagina lá embaixo, que pode ser o canal por onde o bebezinho vai passar no momento do parto, que pode ser um parto normal ou um parto cesariano. O que é o parto normal? É quando o bebezinho está totalmente pronto para nascer, aquela bolsa chamada de placenta, né? Ela arrebenta, a gente fala, estourou a bolsa, cai-se uma aguinha lá no chão, e aí acontecem as dores de contração. O que é contração? É quando o bebezinho, o corpo está tentando expulsar o bebezinho do corpo da mãe. Aí ele tem que fazer força. E aí o músculo do útero, ele, ó, enrijece e tenta espremer para fora. Então, nesse enrijecer e espremer para fora, a mulher sente muita dor. Tá uma dor intensa na barriga, na região da lombar. Esse osso aqui, ó, do quadril da mulher, vocês não estão vendo, né? Mas o osso do quadril, ele alarga, né? Ele vai abrindo para que a cabecinha do bebezinho passe lá por aquele canal vaginal, que é pequenininho, né? Que é pequenininho. No momento do nascimento, ele pode ter uma dilatação aí de até 10 centímetros de dilatação para que a cabecinha possa sair. Depois ele volta ao normal com o tempo, tá? Então, as mulheres, elas ficam abertas pro resto da vida? Não, ele vai fechar normalmente, tá? Às vezes é dado um piquezinho, um corte para ajudar o bebezinho a sair, depois dali só um pontinho, tá? Quando você tem esse parto lá no hospital. Quando é em casa, aí não tem como dar nem pique, nem costurar, né? Como é que as índias, por exemplo, elas têm os partos? Né? Sem médico? Da mesma forma, né? Partos normais, tá? Existem alguns profissionais que ajudam, né? As parteiras, as doulas. Agora, quando a mulher ela vai ter o bebezinho no hospital e ela tem algum problema de saúde, ou pode acarretar algum problema para o bebezinho, aí é melhor fazer uma cirurgia chamada cesariana. É dada uma injeção bem aqui na coluna, tá? A mulher adormece
da cintura para baixo, ela não consegue sentir nada, tá? Da barriguinha aqui para baixo, não se sente nada, o médico corta 7 camadas do útero, vai cortando, 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 tira seu bebezinho e dá ali vários pontos, tá? Quantos pontos? Um monte, né? Antigamente ficava visível esses pontos, hoje eles são pontos internos, cola-se a pele e dá um pontinho só nas laterais, tá? Então o corte fica assim, ó. Um pontinho aqui, um pontinho aqui. Mas ali já foram 7 camadas cortadas, tá? Então a recuperação da cesariana é bem mais dolorida, tá? Eu só tive cesariana 3, né? E aí a nossa vida é do mesmo jeito diante de ter filhos? Nunca mais. Justamente por causa dessa injeção que a gente tem, né? Lá na coluna a gente tem dores nas costas aí, ó, permanentes. Então se você tem uma gravidez na adolescência, não consegue ter o seu parto normal, tem que fazer uma cesariana, você vai sentir dor por muito mais tempo durante a sua vida, né? Então vamos lá para a parte que nos interessa, né? Que é conversar um pouquinho sobre essa questão do parto. Então o bebezinho está pronto para nascer a partir, ó, entre 38 semanas, o livro tá errado, tá? Entre 38 semanas e 42 semanas. Por quê? A gente conta para mais ou para menos, tá? Então, de 38 semanas para frente, o bebezinho já pode nascer. Quando se é marcada a cirurgia de cesariana, marca-se entre 38 e 40. Não deixa chegar nessas 42 semanas. Esse período aqui, ó, é para as mulheres que querem tentar, não tem problema nenhum de saúde, vão tentar o parto normal, natural, tá? E aí elas tentam, esperam até as 42 semanas. Se por acaso o bebezinho não nasceu até esse período, aí tem que fazer a cirurgia de cesariana, porque o bebezinho pode estar em sofrimento, tá? Então aí esse é o período. É o que a gente chama de 9 meses. Professora, e se o bebezinho ele nasce antes dos 9 meses? Ah, meu tio nasceu de 7 meses. É porque ele nasceu de 37 semanas ou menos. Aí a gente chama de, quando tem menos de 37 semanas, a gente chama o bebezinho de prematuro. Maturo é amadurecido, né? Ele ainda não está amadurecido, ele está nesse período de amadurecimento, tá? Então ele vai precisar de alguns cuidados especiais. Pode ficar na incubadora, alguns são levados para UTI neonatal, tá? Então, aqui o bebezinho está um pouquinho menor do que ele deveria, tá? E por conta de algumas intercorrências durante a gestação, que é um período muito difícil para a mãe, tá? Dizem que gravidez não é doença, mas acarreta tantas coisas, tá? Esse período aqui do bebezinho pode nascer prematuro? Pode nascer prematuro. Aí vai ter que exigir aí vários cuidados com ele, né? Até ele poder ser levado para casa, bom? Então pode acontecer que dê tudo certo, beleza? Ou pode ser que nem tudo aconteça como a gente gostaria. Então por isso que a mãe, quando ela vai ter um bebezinho, ela vai se preparando durante todas essas semanas aqui, ó, para esse momento do encontro, tá? São feitos vários exames, é tomado várias medicações, ela toma vacina, ela toma injeção, ela toma tantos remédios e suplementos para que no momento da gestação, do parto aconteça tudo bem, tá? Mas a gente ainda tem muitos óbitos de nenéns, a gente tem muitos óbitos de mães ainda no momento do parto, tá bom? Então, tem que se estar preparado para querer reproduzir-se, tá? Então, fique atento aos sinais do seu corpo. Período de puberdade, período de adolescência, não é período para gestação, tá? Então, fique muito atento, tá? Certinho? Então, por hoje foi só. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Se ficar alguma dúvida, pode me perguntar. Pode perguntar no privado, se você ficar com vergonha, que a tia Vanessa te responde, tá? Beijo, tchau!